Olá! As tecnologias digitais estão mudando completamente a nossa forma de aprender, não é? Para a gente entender de verdade o que está acontecendo, vamos mergulhar nas ideias de um filósofo fundamental para esse debate, Pierre Levy. Pense nisso como a nossa aula sobre a universidade do ciberespaço. E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é esta: o que é que faz a internet, essa rede toda, virar de fato uma sala de aula? Como é que essa transformação acontece? É isso que a gente vai investigar. Então, para começar, o mais importante é entender o seguinte: o ciberespaço hoje é muito mais do que só uma infraestrutura de cabos e computadores. Ele virou um lugar de verdade, um ambiente onde a gente interage, colabora e, o mais legal, constrói conhecimento de forma coletiva. E, para a gente se aprofundar nesse novo espaço, é essencial entender uma distinção que o Pierre Levy faz, que é a chave de tudo: a diferença entre o que é ciberespaço e o que é cibercultura. São duas coisas diferentes, mas que andam juntas. Vamos começar pelo ciberespaço. Pense nele como a base, a estrutura física e de dados. São os computadores, os servidores, as redes, todo o aparato técnico e o mar de informações que circula por ali. É basicamente o onde tudo acontece. Já a cibercultura, bom, essa é a camada humana que vive sobre essa infraestrutura. São os nossos hábitos, os valores, os jeitos de pensar e de se relacionar que nascem do uso do ciberespaço. É o como e o porquê a gente usa tudo isso. Então, para ficar bem claro, de um lado, o ciberespaço é a infraestrutura, o meio, o espaço propriamente dito. Do outro, a cibercultura são as práticas humanas, o nosso modo de vida nesse ambiente, ou seja, a cultura. Um é a fundação, o outro é a vida que a gente constrói em cima. E é justamente dessa união, desse espaço com essa cultura, que surge um dos conceitos mais poderosos do Levy: a inteligência coletiva. É uma consequência direta desse ambiente em rede e ela simplesmente vira o jogo de como o conhecimento flui. E olha, essa frase do próprio Levy resume tudo perfeitamente. No ciberespaço, a gente deixa de ser só consumidor passivo de informação. Todo mundo passa a ser também produtor e um agente ativo que faz o conhecimento girar. Aqui a gente vê bem essa quebra de paradigma. De um lado, o modelo antigo, tradicional. O conhecimento vinha de cima para baixo, numa única direção. Do outro, o modelo em rede, que é o que a gente vive hoje, como bem descreveu Manuel Castells. É um modelo colaborativo, descentralizado, onde o saber é construído por todo mundo, junto. Certo, entendemos a teoria, mas e na prática? Nesse novo jeito de educar, é muito importante a gente saber diferenciar os tipos de tecnologia que usamos, porque elas não são todas iguais. Essa tabela ajuda a gente a ver a diferença. Temos os ambientes virtuais de aprendizagem, os AVAs, tipo o Moodle ou Google Classroom. Eles foram criados para ser um sistema completo de ensino. E temos as ferramentas digitais, como um Padlet, por exemplo, que não nasceram para a educação, mas que a gente adapta. Resumindo, o AVA estrutura o ensino, a ferramenta ajuda a potencializar a aprendizagem dentro dessa estrutura. Bom, com uma mudança tão grande na tecnologia e na cultura, era óbvio que o papel de quem ensina também não seria mais o mesmo, né? Ele precisou se transformar radicalmente. E essa transformação toda pode ser resumida nessa frase, que é simples, mas muito poderosa. A figura do professor deixa de ser a daquele que detém todo o saber, para se tornar alguém que media a aprendizagem. Mas o que quer dizer ser um mediador na prática? Significa orientar quem estuda a navegar nesse oceano de informações, guiar uma análise mais crítica das fontes, facilitar para que o conhecimento seja produzido e não só consumido, e, principalmente, garantir que o pensamento crítico seja desenvolvido. E isso tudo nos leva ao ponto final, que talvez seja o mais crucial para que a educação digital dê certo. Não é sobre a ferramenta, mas sobre algo muito mais profundo: a intenção pedagógica. O ponto-chave, como dizem especialistas como Bates, é que a tecnologia por si só não resolve nada. A eficácia dela depende totalmente de como ela é usada. Ela precisa ser integrada com um propósito claro, com planejamento e com uma intenção pedagógica muito bem definida. E a gente encerra com essa provocação. A tecnologia é a ferramenta, é um meio. A grande questão que fica para todo mundo é sempre esta: por trás do uso dessa ferramenta, qual é a sua real intenção?